Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença, né? Como eu falo sempre, hoje é um dia típico, né? Porque a gente fez a cerimônia mensal, aí depois a gente fez a cerimônia de retornamento do Hiroshi, e agora a gente, como a gente não tinha feito os 6 hinos, né? Então a gente, vamos fazer, porque senão fica sobrando mês que vem, então a gente acabou fazendo e falou, então eu já vou fazer essa pequena palestra. Só para marcar, como sempre, as datas, né? Nós estamos no mês de julho, hoje é dia 26 de julho, né? E a minha quimioterapia encerrou-se no dia 8. No dia 8, então já fazem 2 semanas que encerrou, né? E graças a Deus está tudo bem. Só para lembrar, eu fiz uma cirurgia no dia 8 de novembro e depois começou a minha quimioterapia no mês de janeiro, logo no início de janeiro, né? Então praticamente 7 meses, né? Fazendo quimioterapia. E no início eu até falava, não precisa fazer, né? Os médicos também falavam, não, por via das dúvidas, vamos fazer e tal. Falei, bom, vamos fazer. Eu tinha muito receio, né? Quando fala em quimioterapia, a gente ouve tantas histórias, né? Primeiro que cai o cabelo, né? Aí depois que a pessoa passa muito mal, né? Sente muito mal e cai muita imunidade. E aí eu tinha os meus receios, né? E aí quando quando se iniciou a quimio, a enfermeira, tanto a médica, já deu o maior susto, falou, vai acontecer isso. E a enfermeira também falou, olha, pode cair cabelo, você vai ter muito enjoo, vai ter muita diarreia, vai ter muito choque nos terminais, na ponta do dedo, das mãos, como dos pés, né? E um monte de coisa pode acontecer, né? E a minha quimio era uma vez por semana, então ia fazer 6 semanas seguidas, depois ia ter um descanso de 1 semana, depois mais 6 semanas seguidas, uma vez por semana, e depois mais um dia de descanso e depois mais 6. Então são 18 sessões, né, no total. E aí em fevereiro, em março, né, começou a questão do isolamento social, né, por causa da pandemia. E aí eu fiquei mais preocupado ainda, porque com a quimio, né, a imunidade cai mais ainda, né. Ainda até perguntei para a médica, mas não tem problema, né, esse negócio dos vírus e tal. Aí a médica falou, olha, por enquanto a recomendação é fazer a quimio, porque o risco é menor, né? E aí, então, só para continuando, né? Começou as minhas quimioterapias em janeiro e aí, logo no início, eu vi realmente as pessoas passando mal, né? Nossa, as pessoas estavam fazendo quimio, passando mal, e a maioria tudo sem cabelo, né? Então, teve um caso, acho que a minha primeira quimio, quando colocou, acho que vazou um pouquinho, né? E aí já começou a arder todo o braço, ficou tudo, os pontinhos, ficou vermelho na hora, né? Aí a pessoa que tinha aplicado já trocou, já passou para o outro lado. E aí tinha umas pomadinhas, tinha que passar as pomadas e aí parece que fica até meio necrosado, assim, fica tudo escuro, sabe? Realmente eu comecei a perceber que é muito forte mesmo. E aí começaram realmente choquinhos, né, nos terminais, tudo que eu encostava no gelado já sentia mal, mas por outro lado, não foi tanto quanto se falavam, né, eu não tive tanto enjoo, a alimentação também, o cheiro ficou muito forte, mas também dava para se alimentar bem, eu não deixei de me alimentar. Que mais? A diarreia realmente eu tinha todos os dias, né? Então acho que ia 10 vezes por dia, ia no banheiro. Mas meu cabelo não caiu, né? Meu cabelo não caiu, até que eu levei todo esse tempo, né? Levei tranquilamente. Eu agradeço, né, a todos, né, primeiro eu agradeço a Deus, né, por não ter tanta dificuldade, né, e agradeço muito as pessoas que trabalharam, né, que trabalhavam no hospital
né? Porque tanto os médicos como os enfermeiros, todos realmente trabalham muito, né? São muito dedicados, né? Eu fiz todo o tratamento pelo SUS, né? Então, graças ao SUS, eu não tive despesas, né? A gente sabe que esses medicamentos da químio é muito caro mesmo. Eu não teria condições de pagar, né? Então foi tudo graças ao SUS que eu recebi todos esses medicamentos, até por isso a gente tem mais a que agradecer, né? Teve dias que eu vi algumas pessoas reclamando, né? Principalmente por causa de horário. Tinha um senhorzinho já bem de idade reclamando, porque está demorando muito, e eu estou desde as 7 horas, já era 10 horas da manhã e não estava sendo atendido. Aí quando ele entrou praticamente junto comigo, ele estava reclamando tanto, eu falei, pô, se não quer, vai embora, pô, não adianta ficar aí reclamando, né? Se não quer receber, vai embora. Tem tanta gente esperando, né? Querendo fazer isso, precisando disso, e você está tomando lugar, né? Então acho que não é por aí, acho que a gente tem mais que agradecer, né? Porque se os médicos estão recomendando isso, porque é uma coisa que deve ser bom, né? Com certeza é bom, né? E outro, são medicamentos caríssimos, né? Então a gente tem que agradecer, tem que receber isso com gratidão. Pelo menos foi o que eu procurei fazer, né? Sempre agradecer as pessoas, né? Que estavam lá trabalhando, né? E sempre levar aquilo como uma coisa boa, que é uma coisa boa para mim, né? E foi assim que eu superei todos esses, digamos assim, para mim realmente não foi nada difícil assim. Agora que passou a gente sente, né, que foi uma coisa boa, né? Pelo menos é o que eu procurei sentir, e realmente eu sinto que foi uma coisa boa, né? E uma outra coisa que eu acho que foi bom é a questão do isolamento social, né? Com o fato dessa pandemia, as pessoas não podiam sair de casa, né? Até por lei, né? As pessoas com mais de 60 anos tinham que ficar em casa, coisa assim, né? Não podia sair porque podia se contaminar ou podia contaminar os outros. E eu aqui aceito também, né? Tinha que ir toda semana para o hospital, né? Toda semana a gente tinha que estar lá. Então não tinha essa de ficar em casa, não tinha como, né? Tinha que ir lá, né? O hospital não veio até aqui, a gente tinha que ir lá. E aí chegando lá, a gente vê todo mundo trabalhando, as pessoas trabalhando normalmente, né? As pessoas que estão recebendo aqui, mas também um monte de gente ali, né? Todos lá recebendo, né? E um do lado do outro, e tudo bem que estão com máscara, coisa assim, mas é vida que segue, vida normal, né? Então, por esse lado, eu não senti a questão desse isolamento social, né? Nós aqui em casa, eu sei que a gente não sentiu, né? A gente ia para o hospital toda semana, tem semana que a gente ia 3 vezes, né? E a gente via as pessoas circulando normalmente, trabalhando normalmente, né? E a gente não teve esse problema. A gente sabe que muitas pessoas, né, principalmente pessoas da nossa idade e mais, né, ficaram em casa, ficam com todo esse receio, né, de sair, né? Inclusive semana passada, acho que essa semana, a cunhada da Seipo ligou para a gente, era tipo 11 horas da noite, né? Quando a gente recebeu a ligação no WhatsApp, falou, nossa, será que aconteceu algum problema, né? A essas horas a pessoa ligando, passando mensagem, né? Aí quando foi ver, não, ela estava dizendo que existia uma moça lá, uma doida lá, que estava falando mal das religiões japonesas. E aí ela mandou o link, a gente deu uma olhada, né? Tá tudo em inglês, a pessoa está falando inglês, então tá difícil a gente entender, né? Aí a gente até passou pro Zendy dar uma tradução. Aí parece que essa pessoa estava reclamando porque ela foi... o tema era mais ou menos assim, família do inferno, uma coisa assim, da religião japonesa, uma coisa assim. Então, pelo que a gente entendeu, essa moça aí, ela foi fazer um intercâmbio e a família que acolheu ela era uma família de uma religião japonesa e pelo que a gente viu no vídeo, uma da religião Tennikiana, né? Porque estava fazendo as danças sacras, coisa assim. Então a reclamação dela era que lá era uma família de inferno. Por que família de inferno? Porque diz que todo dia tinha que rezar de manhã e à noite, tinha que fazer as oferendas, né?
E além disso falava que o corpo, né, que é uma coisa empréstimo, é um empréstimo de Deus, coisa assim, né? E aí ela tinha que fazer as danças, né? As danças sem ela entender coisa nenhuma o que era que está se rezando, dançando, né? E então ela se sentia realmente como ali fosse o inferno, né? Aí eu até falei, nossa, que bacana, pelo menos ela aprendeu uma coisa, eu não sei de que religião que ela é, mas ela aprendeu que existe o inferno aqui na face da terra, né? Que era essa família onde acolheu ela, né? Então, na minha opinião, puxa, se esse é o inferno que ela encontrou, puxa, tá muito bom, né? Porque para ela, inferno é rezar, né? Então, né, tá bom, eu acho que tá bom, né? Eu imagino que ela deve ser uma pessoa que não gosta de acordar cedo, né? Porque normalmente a gente faz a oração assim que acorda, né? Antes de tomar café, e depois a gente faz a oração depois da janta antes de dormir, né? Então, provavelmente ela tinha que estudar, então, imagina fazer uma oração antes, que tinha que acordar cedo, né? 10, 15 minutos de oração. A oração é 10, 15 minutos no máximo, né? Essa dança sacra é em torno de 1 hora, mas é uma vez por mês só que faz, né? Mas, enfim, ela encontrou o inferno aqui na face da terra, né? Agora, dentro da nossa doutrina, se não me engano, no hino 3, 9, a gente fala que o paraíso está aqui, né? O paraíso está aqui, né? Então, que a gente vamos reverenciar. Então, se fala sobre o Odibá, mas, de qualquer forma, o paraíso está na terra, aqui onde nós convivemos. Então, significa que o inferno também está aqui na terra, né? O paraíso, o inferno, não estão depois da nossa morte. Ela está enquanto a gente vive, enquanto nós estamos vivendo, né? Pelo menos esse é o conceito da Tenikyo, né? Que o paraíso está aqui, é na nossa terra mesmo, é onde nós vivemos. Aí a gente chega à conclusão que tanto o paraíso como o inferno, na verdade, ele está aqui, dentro do nosso coração, né? Dentro da gente, de como a gente vê, de como a gente enfrenta as coisas, né? E quando a gente enfrenta os problemas, os obstáculos, seja lá o que for, que vem na nossa vida, né? Que nem no caso dessa moça, era o inferno ela ter que ficar rezando, né? Rezar de manhã, 10, 15 minutinhos, rezar à noite, 10, 15 minutinhos, rezar uma vez por mês, meia hora, 1 hora, né? Para ela, aquilo era um inferno, né? Agora, para muita gente, para a gente não, para a gente é uma coisa que a gente faz normalmente, né? Então, realmente está de como a gente enfrenta, como a gente pensa, do que a gente faz. Agora, essas orações que a gente faz, exatamente, a gente é ensinado que o nosso corpo é empréstimo de Deus, ou seja, como é uma coisa emprestada, a gente não pode fazer dele da maneira que a gente quer, né? E a gente nem tem o domínio dele também. Agora, é só pensar um pouquinho, realmente a gente não tem o domínio do nosso corpo, não é verdade? E um dia a gente tem que devolver, como é uma coisa emprestada, a gente devolve, né? E é o caso da morte, que a gente fala da morte física, né? Então, a gente faz as orações realmente para agradecer esse corpo emprestado, né? O dia a dia que a gente vive, né? Dessa forma, a gente faz as orações tanto de manhã como à noite, como uma vez por mês, né? Como a gente acabou de fazer hoje, né? Aqui. E como eu estava dizendo, a questão de estar dentro de cada um, o paraíso, o inferno, com essa pandemia, realmente eu acho que muita gente deve ter sentido isso também, né? Por quê? O que a gente fala? O melhor lugar para a gente, né? O melhor lugar para a gente ficar é a nossa casa, né? Não é verdade? Todo mundo, quando vai viajar ou vai ficar na casa de outras pessoas, nossa, ela morre de saudade é a maneira de dizer, mas ela quer voltar para sua casa, porque a casa da gente é o melhor lugar, né? No entanto, com essa pandemia, a gente vê que tem pessoas que não aguentam mais ficar em casa, né? Por mais que tenha comida, por mais que tenha lazer, né? Por mais que tenha, digamos assim, fartura, né? Não aguenta ficar mais em casa. Quer dizer, o melhor lugar que era, de repente, se torna meio que um inferno, né? Então, isso é de como a gente realmente está enfrentando, né? A situação, né?
E aí, a questão da própria casa da gente, realmente, às vezes não é aquele lugar que a gente imagina que poderia ser realmente paraíso, né? Mas uma outra coisa que eu senti muito, a questão da pandemia, é que na Tenikyo a gente fala que todos os males vêm do espírito, né? Ou seja, depende de como a gente trata as coisas, ele pode ser bom ou ruim, né? Como eu disse antes, né? Eu tive que sair quase todos os dias, não digo todos os dias, mas tinha que sair de casa para ir até o hospital. E até por isso eu não senti nenhuma dificuldade, né? Eu não senti esse receio de, nossa, se eu sair de casa eu vou pegar esse vírus, né? Eu vou ficar doente, né? Se eu encontrar com outras pessoas, eu vou receber, eu vou passar. Realmente eu não tive esse receio. Então, é coisa do espírito, né? A circunstância faz isso, né? Agora, o que a gente aprende na Tenikyo? Que a gente, como as coisas vêm do espírito, da mesma forma que a gente fortalece o corpo, né? Fazendo exercício, fazendo academia, tomando medicamento e assim por diante, né? O espírito também, né? A gente precisa fortalecer o espírito, e se a gente fortalece o espírito, consequentemente, os males não acontecem, pelo menos é o que a gente aprende, né? Agora, como que a gente fortalece o espírito, né? Então, fortalecer o espírito é realmente agir, né, conforme a orientação de Deus, digamos assim. Fala, mas pô, como é que eu vou saber essas orientações de Deus, né? Então, pelo menos no ensinamento de Oyasama, diz que desde que quando foi criado o ser humano, Deus tem enviado, digamos, mensageiros, né? Ensinando, olha, é assim que a gente tem que viver, né? Até chegar na Oyasama. Então, da Oyasama a gente aprende que é o último, né? Que é o último ensinamento que Deus passaria através de alguém, né? Realmente do ensinamento dele, né? De Deus, digamos assim. Mas, pelo que a gente observa, o que é necessário é a gente ter generosidade, ou seja, a gente tem que procurar compartilhar com as pessoas a bondade, as coisas boas, para a gente poder, como a gente fala, salvando-se mutuamente. Não é destruindo os outros, é sim ajudando os outros, salvando. Então essa é um ponto em comum, pelo que a gente vê da maioria dos ensinamentos, né? E de Oyasama é exatamente isso, é a gente procurar sempre ter, né, dentro da mente da gente e dentro das ações da gente, de procurar sempre o bem do próximo e ajudar mutuamente, né? Ajudar os próximos, né? Dessa forma, a gente vai se fortalecendo o espírito, né? Da mesma forma que eu estava dizendo, a questão do físico, né? Esse ano ia ter Olimpíadas, né, no Japão, e foi cancelado, mas quando a gente observa Olimpíadas, coisas assim, a gente vê que realmente tem pessoas com dons, né, ou com, como se diz, com qualidades muitas vezes muito mais do que a gente. Por quê? Porque essas pessoas treinam, né, elas treinam todos os dias, ou, né, treinam muito mais que a gente, que seja qualquer tipo de esporte, que seja o levantamento de peso, que seja no futebol ou em natação. Então as pessoas treinam. Então o treinamento é o que vai trazendo aquela qualidade, aquela força a mais do que nós, né? Que a gente, das pessoas que não treinam. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Você não ganha a força espiritual de uma hora para outra. Você precisa estar sempre gradualmente, né, se dedicando, fazendo isso no dia a dia com esse espírito, para que você fortaleça, né? Então muitas vezes a gente pensa, então se a gente observa um religioso, um padre, né, fala, nossa, aquele cara, olha, está fazendo isso, tem sorte, sabe? Então eu também, de repente, eu vou ter a mesma coisa que ele. Não é bem assim, né?
Então, o que a gente precisa é realmente se dedicar no dia a dia, fortalecer esse espírito dia a dia, para chegar ao nível de muitas pessoas que estão evoluindo espiritualmente, né? Então, não adianta querer de uma hora ou outra, só porque o outro não acontece nada, de repente falar, eu vou me arriscar também não acontecer nada. É o caso dessa pandemia, por exemplo, né? A gente vê que muitas pessoas que têm o espírito evoluído, mesmo estando no meio, né, que nem no caso os médicos, os enfermeiros, estão ali, no meio do foco mesmo da doença, estão ali. Mas eles têm esse espírito, né, até devido à profissão, de provavelmente estar evoluído espiritualmente mais do que muitas outras pessoas, né? Então a possibilidade dessas pessoas pegarem doença é bem menor, né, do que as pessoas que não fazem nada nesse sentido, né? Então, eu acho que, pelo menos na minha opinião, né, eu acho que é muito importante a gente procurar se evoluir espiritualmente. E aí, com certeza, não vai ter problema, né? Porque esse vírus é uma coisa invisível, né? A força espiritual também, aparentemente, é uma coisa invisível, mas ela vai fazer muita diferença, né? Pelo menos é o que eu penso, né? Mas enfim, acho que já está se prolongando muito, né? Então eu agradeço de coração, né, as pessoas que torceram por mim, né? Eu hoje estou praticamente recuperado, né? Eu perdi mais de 15 quilos, né, desde quando eu descobri esse problema de saúde até depois da cirurgia. Hoje praticamente já voltei, né, no mesmo peso, não sinto absolutamente mais nada, né? Como disse, a quimioterapia já parou há mais de 2 semanas, então já não tenho mais diarreia, esses problemas assim, esses choquinhos que eu tinha também já praticamente estão sumindo, questão do cheiro, do gosto, está tudo voltando ao normal. Então eu só tenho a agradecer, né? Então eu agradeço as pessoas que de alguma forma rezaram por mim, né? Os profissionais, né, de saúde que trabalharam, tudo assim, foi graças a eles, né, que eu estou bem. A cirurgia foi uma coisa que deu tudo certo, a quimioterapia também deu tudo certo, né? Então eu agradeço de coração a todos, né? A minha família, né? A Seiko, Shodi, a Emi, o Zendi, né? E, enfim, todas as pessoas que de alguma forma... e a Érica também, né? O Yuri, né? Enfim, todas as pessoas que me ajudaram, né? E as pessoas que rezaram por mim, né? Então, realmente agradeço de coração mesmo. Então, muito obrigado.